Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Sábado de manhã, você já sabe, recebeu notificação do Nada Trivial, é Dopaminas no ar. Você já sabe, Dopaminas também é um podcast. Então, vou chamar a vinheta para que a dona dessa porcaria aqui assuma o comando. Solta a vinheta. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio, terceira temporada de Dopaminas. Dopaminas, como vocês devem saber, é Carla e eu e Carla, quando a filosofia encontra a neurociência, a tecnologia, para a gente discutir temas legais sob uma ótica 360. Então, desse sambalelê louco aí, a gente sempre procura trazer pontos de vistas que se correlacionam, algumas vezes se chocam, e para isso a gente tem dois combinados básicos. O primeiro, estado de suspensão de crença. Algumas vezes a gente fala algumas coisas aqui que escapam fora da curva, tenta ouvir, tenta guardar, tenta processar o que foi interessante e o que não for você joga fora. Mas para isso a gente precisa do estado da suspensão de crença, que é para não julgar antes das ideias fluírem. E o segundo, não tomem partido. Eu sei que é quase irresistível tomar partido da Carla Tchepa. Ela fala que eu sou a dona da toda, dona é ela, né? Não é inteligente, aquela coisa toda. Difícil combater ela. Mas eu e a Carla, a gente não concorda sobre alguns temas ou sobre alguns pontos de vista do mesmo tema. Aí a gente discute, a temperatura sobe e tá tudo certo. É isso mesmo que tem que ser, porque a gente termina aqui e se abraça. Então, não briguem pela gente, nem briguem conosco. Briguem entre vocês. Bom, vamos começar? Vamos. Então tá. Ela escolheu o tema hoje. Galera. Nós vamos falar de normalidade, saúde mental e normalidade. O Paulo, que é nosso convidado, Paulinho Muniz, que está hoje aqui com a gente, era impossível não poder convidá-lo para conversar sobre isso, sobre diversos pontos de vista. Ele disse que ele quer falar sobre normose, né? Sobre o excesso da normalidade. Eu tenho um outro ponto de vista sobre essa questão da normalidade, que hoje não ser normal virou capital social. Mas, para começar do jeito que a gente sempre começa, que é fazendo nossas definições, um rápido olhar. Normalidade não é um conceito que possa ser operativizado sem ser relativizado. Ou seja, a normalidade parte-se do pressuposto que talvez ela seja relativa. Chamar de normal um evento ou um sujeito vai depender do quê? Do espaço e do tempo. Ou seja, normalidade é uma localização, uma noção espaço-temporal. Então vamos começar daqui. O que é normal é espaço-temporal ou não, Carla? Existe um padrão de normalidade com o qual a gente deva se guiar aí pela vida? Então, eu acho que a gente tem que trazer uma outra palavra, que eu acho que ela também ocorre com frequência nessa história, que é o comum. O que é o comum, Tá? o que é o que as pessoas estão acostumadas. Aquilo que, ao longo do tempo, foi posto como padrão. E aquilo que se desvia desse comum, que é diferente desse comum, e que se desvia desse padrão, muitas vezes é reconhecido como o não normal, o que está alterado, porque foge do padrão. Então, a primeira coisa é a gente tem que entender se é esse conceito, que é um conceito meio popular, né? Do que é o normal, do que é o comum, do que é o aceitável, que tem a ver com a cultura e, por isso, obviamente, tempo e espaço localizado, né? Tá, então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho aqui algumas divisões de normalidade. Ver qual delas o comum se assemelha mais. A gente tem a normalidade ideal, que é essa saudabilidade, que palavra horrível, né? Olha, nós assassinando português. Gente, desculpa, pelo amor de Deus. Esqueçam que esse treco saiu da minha boca. Então, assim, mas a normalidade ideal é aquela que atende critérios socioculturais e ideológicos arbitrariamente impostos. E isso aqui não são palavras minhas, tá? Isso é um artigo muito interessante da... Como é que é o nome? Doutora Maíra Marque Gomes. Procurem ela depois, a gente coloca aqui, que é psicóloga na Polícia Civil de Santa Catarina e doutora de psicologia pela Unidade Federal de São Carlos, tá? Então, ela colocou nesse material que eu usei para pesquisar aqui algumas identificações da normalidade e voltando. Então, qual delas o comum se assemelha mais? A ausência de doença, ok? Que isso aqui acho que vai ser tema que o Paulo vai colocar. A normalidade ideal, essa que a Mas gente está preciso falando. falar uma coisa, quando você define o normal pela ausência da doença, essa definição é muito ruim, né?
Mas ela está colocando aqui Porque ela está fazendo uma definição disso por excludência. por excludência. Então Mas eu preciso também conhecer. assim, a Mas gente tem que... não é que eu preciso Calma, mas conhecer mas pera, o deixa ela conceito de doente? Deixa ela ter que terminar. De repente, a ausência dos sintomas que se atribui como equivalente ao que é o desvio padrão. Eu acho que nesse sentido talvez vai. Segura, tá? Tá bom. Normalidade ideal, que é essa que a gente estava falando, atendimento a critérios socioculturais e ideológicos, que podem ou não ser arbitrariamente impostos, tá? Mas que são uma concepção abstrata de normalidade, isso que eu achei muito legal, tá? Não precisa nem existir. Exato, que a normalidade aí ela não é encontrada em ninguém, né? Ela é uma meta de aspiração. Acho que é legal. Tem a normalidade estatística, que aí comum. e que não está ligada a uma regularidade, segura. Tem a normalidade como liberdade, então que no caso, por exemplo, específico da saúde mental, vinculada às possibilidades de trânsito no cotidiano pelos espaços. A normalidade funcional. E nesse caso, a normalidade seria o pensamento, sentimento e comportamento que provoca sofrimento ao sujeito e ao seu círculo de relações. Que não provoca. Que provoca. A normalidade. A normalidade. E, por último, a normalidade como bem-estar, que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Está ligada muito à questão da saúde mental, que eu sei que você vai querer alterar. Então, a normalidade estatística, ela me parece que ela fala de um padrão. Né? Dentro das nossas curvas ali, ela está dentro do aceitável em cima disso. Então, quando você fala do comum, você fala dessa normalidade? Eu estou considerando isso como um ponto, vamos dizer assim, do cultural, do observável, do que eu dou conta, do que eu me acostumo. Porque se eu considerar um agente religioso dentro de uma civilização, não sei nem primitiva ou não, interessa pouco isso aqui agora. Mas um agente religioso que tenha visões, que relate que viu um ente espiritual, que relate que ouviu alguma coisa e tal, ele vai ser considerado uma pessoa normal? Em muitas culturas ele vai ser considerado um eleito, ele vai ser considerado um xamã, ele vai ser considerado um portador de visão, ele vai ser considerado, sim, alguém não anormal, mas especial. Certo? Certo. Não comum. Uhum. Não comum. Não comum. Né? Mas esse incomum não é anormal, no sentido de doente. Perfeito. Certo? Que perdeu suas propriedades de saúde. Não vou usar a palavra. Então a gente vai tratar da normalidade, pelo menos nessa primeira metade da conversa, nesse espectro de saúde mental e saúde não mental. Quero então, completar a ideia de que, para alguns psiquiatras que receberem esse pajé no seu consultório, ele pode encaixar esse indivíduo na sintomatologia da esquizofrenia. Perfeito. Com bastante tranquilidade. Perfeito. Usando o DSM-5, usando toda a medicina baseada em evidências, esse indivíduo que afirma que viu, que ouviu, e que ninguém vai dissuadi-lo disso, porque ele tem crença absoluta nessa experiência, pode ser identificado como um doente mental, uma pessoa que não está nas suas faculdades mentais perfeitas. Os antigos gregos, os que aconteciam isso, eram tocados por isso, eram, de certa maneira, os eleitos dos deuses. Mas vamos continuar. Então, eu quis fazer essa provocação pelo seguinte: o comum numa determinada sociedade é que o pajé, ou que o sacerdote, ou o que quer que você tenha visões. Perfeito. Mas assim, vamos falar no nosso espaço temporal. Tá bom. E vamos falar da normalidade. Tudo bem que o nosso espaço temporal no século XXI, ele está cada vez mais fluido, né? Ele está cada vez com as bordas mais dissolvidas, a ponto da gente ter dificuldade em encaixar esses conceitos normativos e prescritivos, porque aí a normalidade até do ponto de vista da medicina, Canguilhem, por favor, leia o Canguilhem, ele tem um livro fantástico a respeito disso, eu vou pegar o nome enquanto a Carla estiver falando aqui, onde ele fala um pouquinho sobre essa questão da anormalidade em relação à medicina e em relação à filosofia. Vamos lá, Carlinha, tem alguma coisa que acho que a gente precisa colocar em cima da mesa? A normalidade como um construto. A gente vai se debater aqui, já estamos nos debatendo, e a gente ainda não fechou bem o escopo da nossa conversa, né? Essa definição de normalidade, se a gente vai para um campo
do histórico do psicossocial, se a gente está indo para um lado mais da medicina da coisa. Mas, de qualquer maneira, seja para um, seja para outro, o construto da normalidade, ele me parece ser um guia necessário para ferição de bordas e limites. Como a gente estava falando agora há pouco, bordas e limites são coisas cada vez mais dissolvidas na nossa sociedade. E assim, me parece que essa perda dos corrimões, muitas vezes, ela aumenta essa instabilidade coletiva, né? Porque aí a gente também tem alguma coisa ali nesse caminho entre instabilidade e não normalidade, ou abnormalidade. Adorei essa palavra, aprendi ela outro dia. Acho ela muito interessante. Ela não nega a normalidade, ela não nega a não normalidade, ela coloca um treco aí no meio do caminho. Acho super gostoso, abnormalidade. Então, assim, como é que a gente... E aí podemos focar, se você quiser, já direto nessa questão de saúde mental e conceitos da normalidade, sejam eles quais forem, como é que a gente vive sem eles? É possível viver sem eles? Eu não vejo como. Sem a normalidade, né? Sem algo de normalidade. Porque estaria relacionado com o espelhamento do indivíduo a respeito do que ele precisa construir. Você falou do xamã, né? Você imagina você viver com alguém em perpétuo estado de visão contínua. A fragmentação, o espelhamento da realidade, seja ele qual for, de uma realidade compartilhada. Eu acho que é aí que começa, né? A gente começa a conseguir desdobrar isso daí. Você perde essa realidade possível de ser compartilhada se você não tiver esse frame em cima do qual entender as coisas. Como é que a gente lida com isso? Eu acho que esse é o ponto fundamental que você trouxe aqui, né? Porque quando a gente vai avaliar se um indivíduo, por exemplo, entre um indivíduo que tem uma alucinação auditiva, tá? Existem pessoas que durante a perda da audição, então quando vai incorrendo numa deficiência auditiva, ela pode ter alucinações, ela pode ouvir uma música, ela pode ouvir um som, ela pode ouvir um zumbido. Isso é uma alucinação, porque aquilo não está acontecendo de fato, mas a pessoa está tendo a experiência. Só que ela tem consciência de que aquilo não existe, de que ela está ouvindo uma música que não está sendo tocada. Peraí, uma pergunta, ela tem consciência que aquilo não existe ou ela tem consciência que é uma realidade única dela que é sempre não compartilhável? Porque o fato de eu estar ouvindo alguma coisa não significa que isso não exista. Ele existe bom, pra isso, mim, né? Isso é ótimo que você fez. É ótimo que você fez, por quê? Você está querendo dizer que o indivíduo vai sempre nortear a realidade dele Isso. a partir da experiência dele. Isso. Só que aí eu vou discordar de ti. Porque eu não monto a minha realidade a partir da minha experiência. Eu monto a partir daquilo que eu posso compartilhar com você. E eu aceito a realidade que é compartilhada. Então, se você disser para mim, eu falo para você, nossa, um barulho aqui, uma música aqui. Você fala, não tô ouvindo música nenhuma. Aí eu falo, pô, fulano de tal, você tá ouvindo uma música aqui? Não tô ouvindo música nenhuma. Então, o fato de você dizer que você não tá ouvindo, fulano tá falando que não, ciclano também não, eu começo a desconfiar que isto pode ser uma alucinação provocada por alguma questão minha. E quando eu tenho essa consciência, eu não chamo isso de adoecimento mental. Aí é uma outra coisa, aí a neurologia vai discutir a perda auditiva, o funcionamento do cérebro nessa ou naquela condição, mas em hipótese alguma esse indivíduo está sofrendo de uma doença mental. Pelo fato dele ter a consciência de que aquela realidade que ele está experimentando, digamos assim, não é compartilhada. Não é compartilhada. O contrário se dá quando você tem um indivíduo que está alucinando, e aí você não precisa exatamente ser um esquizofrênico, você vai ter, por exemplo, delírio. Delírio é um tipo de alucinação, um tipo de alteração de comportamento bem parecida com a esquizofrenia que acontece em idosos que estão com um quadro infeccioso muito grave. Então, aqueles idosos que fazem uma pneumonia grave ou fazem qualquer tipo de quadro infeccioso grave, acontece muito com nefrites, né? Infecções no rim e tal, que são infecções importantes, como eles não têm muita defesa orgânica e tal, eles cursam, né? Evolui com uma coisa chamada delírio. Isso. Com álcool é delírio tremens? Não. É um delírio mesmo, é que delírio é essa capacidade de você perde a noção do real, né? Então, esse indivíduo, por exemplo, ele está mais para uma pessoa que está tendo uma alteração mental do que o primeiro que sabe que não está ouvindo, ou que o som que ele está ouvindo não é real. E o terceiro, né, que aí é o caso clássico das alucinações esquizofrênicas, onde você tem um indivíduo que afirma de pé junto, né, jura e acha, inclusive, que você está querendo sacanear ele, que você está querendo prejudicá-lo, que você está, de alguma forma, querendo
causar mal a ele, quando ele diz que ele está ouvindo um barulho, você fala, não, esse barulho não existe. Não, eu não estou ouvindo esse barulho, então por que a Ana está querendo me sacanear que eu estou ouvindo o barulho? Eu tenho certeza que eu estou ouvindo esse barulho, porque ela está falando que ela não está ouvindo. Eu te diria que tem um quarto caminho possível aí, Hum. que você nunca falou. É quando o acontecimento existe na vida real e na hora que eu jogo para minha interpretação, Ele se altera. a minha interpretação pode significar um afastamento da normalidade Uma ou não. distorção. Vou te dar um exemplo. Eu li uma coluna hoje na Folha de São Paulo, do João Pereira Coutinho, fantástica. Ele está contando que ele pegou um avião, saiu de alguma cidade, estava voltando para Portugal. Acho que ele mora em Lisboa, se eu não estou enganado. Ele pegou um avião. Quando ele entrou no avião, o que ele tinha esquecido? Ele tinha esquecido as revistas e os livros dele. E que ele fica mal quando isso acontece, porque ele é um cara que não gosta muito de contato humano, né? Ele é mais recolhido, né? Todo gênio, ele deve ser refratário ao excesso de convivência humana. E aí ele estava no avião, o avião dele colou, ele procurou o avião, não achou, paciência, vamos embora. O avião decolou, ele começa a ouvir um choro desesperado de criança. E aí ele começa, mas um choro alto, desesperado de criança. E ele observou que ninguém do lado dele estava todo mundo sereno, né? E ele tenta olhar para trás, a aeromoça passa por ele, cara de circunstância, paisagem, uma senhora do lado dele olhando foto, ele olha para a cara dessa senhora para ver se essa senhora estava percebendo esse choro. Ele falou, não é possível, eu tô louco, tô doido. E aí ele pegou e ele falou que ele faz uma coisa que ele nunca fez. Ele levantou e foi caminhar até o banheiro para ver se efetivamente tinha uma criança chorando desesperada no avião, porque ou não, porque era ele que estava ficando louco. E que ele começou a caminhar e que 3 poltronas para trás tinha uma mãe jovem, com uma aparência muito cansada, de uns 30 anos, com uma criança de mais ou menos uns 8 anos no braço, e que essa criança, sim, era o símbolo do deslocamento e da tristeza, porque devia ser uma criança com algum problema profundo, e a criança olhando para o teto, com a ar ausente, chorando, gritando, desesperada, e a mãe sussurrando palavras, tentando acalmá-la. E que as pessoas ao lado se deram conta disso e que ninguém se manifestou. Ou seja, a realidade dessa criança era uma realidade abnormal, mas é uma realidade compartilhada. Então, tem um quarto caso de normalidade. Aí ele sentou na cadeira e aí ele transtornado com ele mesmo, né? E com o tapa que ele tinha levado naquele momento da vida, né? Como o entendimento da normalidade dele versus a normalidade alheia era outro completamente diferente. Então, esse é um quarto modelo de Se ele estivesse com os livros dele, ele não teria ouvido, é isso? Não sei, Carla, mas a percepção... Mas é que me dá uma balada isso, porque a percepção do que é incômodo, do que era normal, o mundo estar vivendo naquele momento, e ele não se deu conta das circunstâncias, e a interpretação dele do fato que jogou aquilo no terreno de normalidade, não. Então tem o caminho inverso. É a doação, a dação de sentido que eu dou àquela situação e a encaixo ou não dentro do padrão de normalidade. Eu quero depois falar com você a respeito disso. Combinado. Bom, né? Muito bom. Bom isso, né? Paulo, vamos chamar o Paulo? Vamos. Ai, Deus. Paulo, esse tema não é fácil. meninas. É muito bom estar aqui novamente. E eu adorei esse tema, porque, como eu já estava vendo aqui, vocês estão trazendo diversos pontos de vista muito diferentes e ricos, mas eu vou colocar mais lenha na fogueira, porque esse tema é para isso. Então, vamos lá. Eu acho que tem um ponto que é bastante interessante quando você fala sobre a anormalidade como um desvio do comum, e quando a gente fala sobre um contexto da patologia, porque o contexto da patologia, se a gente for traçar o aspecto histórico, social, ele é historicamente relativamente recente, ele no início da Idade Média. Então, assim, antes mesmo desse processo, a gente tinha, como a Ana colocou, os loucos, os anormais, como sábios, como pessoas eleitas e que faziam esse contato com o divino ou com o supraterreno. Passa-se a adotar o aspecto da patologia num contexto de disfuncionalidade quando a gente começa a entender o Estado como uma instituição normativa que quer não só trazer a ordem e a disciplina pela ordem e pela disciplina em si, mas por consequência da produtividade. Então, peraí, Paulo, só se você disparou, calma. Galera, só para quem não sabe, Paulo Muniz, biólogo e filósofo da Federal de Minas Gerais, é super convidado especial da gente estar aqui em todas as
quase todos os dopaminas, ele já é o dopamina, né? Dos dopaminas. Já faz tempo que ele é A Carla dopamina. queria alterar o nome do programa por causa dele, mas esse geninho aqui, Paulinho Muniz, então, para quem não conhece, está aqui pela primeira vez. Paulo, calma com o andor, tá? Então, assim, você está traçando um momento histórico aí a partir da baixa Idade Média, muito provavelmente, com a formação, principalmente dos grandes aglomerados urbanos, a necessidade de intervenção e organização da sociedade ou das comunidades a partir de alguns preceitos. O preceito organizador, eu imagino que seja um deles, o preceito da urbanização, eu imagino que tenha sido um deles também. E só um parênteses, é interessante que pequenas comunidades tratam muito bem seus loucos, obrigada, que é uma coisa que a gente vê aqui em São Paulo não mais acontecendo. Cada grupo de comunidades pode suportar uma carga razoável de contato isso. com a Essa coisa da normalidade, cidade do interior que cuida dos seus louquinhos. que tem lá o velho do Rio. entendeu? Exatamente. E assim, a comunidade se organiza e mais ou menos suporta e dá apoio. Então, o que o Paulo está dizendo é que houve em um determinado momento, na injunção, né, acho que é uma injunção histórica e do crescimento da urbanização, a entrada do poder organizador do Estado, mas mais do que isso, ele compele da produtividade, ou seja, o anormal, ou não normal, ou abnormal, eu vou continuar insistindo no abnormal, porque Adorou. porque ela tira uma carga ruim da palavra, né? O abnormal, aquele que escapa de um padrão X, Y, Z, ele passa a ser entendido como algo que disturba, é um distúrbio na engrenagem. É isso, Paulo? Exato, Então, exato. vai a partir daí com calma. Tá. Então, a Senão a gente partir vai do precisar da momento... tecla SAP de novo. Tá bom. A partir do momento em que esses anormais, eles começam a atrapalhar esse sistema da multiprodutividade, da hiperprodutividade, por quê? Porque eles se colocam como indivíduos que não podem ser curados ou que não podem ser tratados, criadas instituições médicas, as instituições psiquiátricas, no intuito de isolar esses indivíduos, não criminalizá-los, percebam bem, mas apartá-los daquele meio para que eles possam, então, não atrapalhar a engrenagem da produção. Mas aí o que acontece? Com o movimento relativamente recente antimanicomial, a gente percebe um retorno, uma estrutura de pensamento que vai questionar isso. Vai falar, não, esses indivíduos eles estão sendo marginalizados. A gente precisa utilizar métodos, meios diferentes, seja o farmacológico, seja o meio clínico, para que essas pessoas possam conviver em sociedade. Só um parênteses, Paulo. E aí que você coloca que começa a real medicalização da loucura? É nessa passagem. Então, assim, o que você está dizendo é que houve um determinado momento, período, carga histórica, que não se buscava a cura do louco, ou ela era algo que corria em paralelo? O anormal ou o abnormal, ele era considerado tratável ou era considerado um fardo? Porque, assim, generalizações grosseiras eu não gosto muito, né? Eu acho que colocar tudo dentro do mesmo balaio é complicado. Eu não sei se assim eram correntes e uma corrente se impôs, a corrente da medicalização da loucura, porque sim, serve também a um mercado específico, mas eu não sei se essa medicalização ela não existiu ou existiu. Me vem aqui à cabeça as bruxas com belladonna, né? E me vem aí o consumo de psicotrópicos e alucinógenos também por esses xamãs, mas eu não tenho conhecimento histórico suficiente para saber se houve em algum momento societário. E aí, vamos nos até o nosso recorte, tá? Porque é onde a gente consegue falar. Então, a gente está falando aí de um indo-europeu, de um americano europeu, de um americano... Assim, a nossa realidade. Houve algum momento na história onde a loucura não foi objeto de tratativa e cura? Então,
pré-revolução científica, porque o que acontece? Como eles eram entendidos como indivíduos especiais, não era esperado um processo de reversão daquela condição. Nem Com o todos, né, processo. Paulo? Nem Não, todos. claro, eu tô Alguns falando eram. assim de Alguns e, esquizofrênicos, pessoas mas que. alguns e muitos eram condenados como endemoniados, né? Bruxas. Como não só Exatamente, bruxas, né? exatamente. Homens e mulheres. Então, mas é que aí Processos. a gente tá se lembrando do seguinte, vamos ter que voltar um pouquinho. Uhum. Hipócrates, tá? Isso. Pai da medicina, ele vai dizer o seguinte, que não existe, né? O grande trabalho de Hipócrates é dizer o seguinte: as doenças não estão relacionadas a uma condição divina. Não Mas é é um o desequilíbrio. castigo, não é, é um manifesto. Do desequilíbrio dos humores. Aí ele vai falar Uhum. dos humores, o equilíbrio dos humores, aí mais para frente você vai ter Galeno fazendo um trabalho do tratamento desses humores, então você vai ter o tratamento. Mas a melancolia, por exemplo, vai ser tratada com calor úmido, né? Que é, entre os humores você tem calor frio, úmido e seco. Só um parênteses, outro dia eu vi um retrato histórico, evidência histórica de uma trepanação no Egito. Sim, Eles faziam sim, trepanação no Egito. sim. Para quem não sabe, trepanação é aquele furinho aqui, gente. Aqui, Para desculpa. fazer, na verdade, para liberar o demônio. Essas primeiras trepanações no Egito Para eram para lobotomias, né? não, era para liberar o demônio. Uhum. Para eles, o demônio estava da Preso pessoa dentro da que cabeça. estava preso, era um demônio preso na cabeça que perturbava o indivíduo. Então, veja, a própria trepanação, os banhos, o calor, papapá, dos humores e tal, era um jeito de se dizer o seguinte: ou é um demônio, então trepana e libera o demônio, e aí Hipócrates vai dizer assim: não tem nada a ver com isso. É um desequilíbrio relacionado ao ambiente, ao que ele come. Então, precisamos encontrar as relações de causa e consequência. Por isso que Hipócrates é o pai da medicina. Porque ele vai propor que a gente investigue a doença para além desse lugar do castigo dos deuses e tal. Porque se você vai na mitologia greco-romana, não sei antes, aí eu estaria sendo leviana de falar, mas na greco-romana você vai ver um monte de mitos que são doenças. Que conta-se uma história de uma coisa que aconteceu, mas que é uma doença. São doenças, Carla? Digo, Hoje por são exemplo, entendidas como doenças. não, hoje, por exemplo, se fala, por exemplo, hepatite, não é? Uhum. Que é o fato do fígado se regenerar. Uhum. Esse é um modelo que foi imposto lá no mito de Prometeu. Entendeu? Tem que ter um conhecimento sobre o fígado se regenerando para dizer que será o fígado que vai ser consumido Bicado ali, e vai ser picado, etc. reconstruído E tal, de um porque dia ele pro se outro. reconstrui. Então, ele não falou o baço, né? Falou o fígado, especificamente o fígado. Então, alguma relação com o fato do fígado poder se regenerar tem. Isso tem a ver com as Mas é hepatites interessante. crônicas, né? Uhum. É interessante o que vocês estão falando, porque não é que uma corrente existe e a outra não. Sim. Elas correm em paralelo, mas o que acontece? Quando você cria a ideia de isolar o indivíduo porque ele é disfuncional, e as propostas de tratamento daquela época, daquele contexto histórico, eram ineficientes, há o tratamento muito mais como uma causa paliativa do que por uma necessidade de reinserção daquele indivíduo na sociedade. E por que isso ocorre? Porque a ideia de se colocar o indivíduo isolado do todo, dessa massa social, ela necessita de um processo de desumanização. Você precisa desumanizar aquele indivíduo, dizer que ele é menos humano do que aqueles que são comuns na sociedade, os normais na sociedade, aí tem a questão estatística, obviamente. E para quê? Para que as práticas sejam justificadas. Então, com o movimento antimanicomial, a gente tem o processo de reversão disso. Mas olha que interessante. Hoje, o que vem a reboque disso? Hoje, a gente tem um conceito de tratamento terapêutico, tratamento medicamentoso de reinserção das pessoas loucas, ditas loucas, digamos assim, na sociedade, mas, ao mesmo tempo, a gente faz o caminho contrário. A gente prega um exercício de excesso de normalidade. E o excesso de normalidade aqui, ele não é só a questão literal do seu conteúdo. Vamos buscar ser equilibrados e normais. Não. É a busca por um modelo predominante que quer ser culminado pelo outro. Por exemplo, a Ana vai falar sobre a questão de ser diverso, de ser autêntico como forma de performar. Não, ser diverso e performam. autêntico
nenhuma, tá? Pipa, bota aí o YouTube, pode botar É o palavrão. que você vai falar? É o que Eu, você vai eu, vou, falar? eu vou falar hoje que não ser regular, Ah, padrão, virou capital social, né? Então o capital sim. social inverteu, né? Então, assim, Mas isso é hoje. normalidade, é normose. Isso é normose. Isso é normose? Isso é normal. Isso é normose. Então, peraí, você já pulou de um assunto pro outro. Ele tá atacado hoje, gente. Tá mais Tá. atacado que nós duas juntos. Corta, corta. Corta, Paulinho, então vamos voltar. Antes de você entrar na normose, tá? E fica o Uhum. convite aqui, rapidamente, concentradamente, fala um pouquinho pra gente de Foucault e o conceito da normalidade, porque essa passagem toda que ela se dá, né, que o Paulo condensou aí, acho que 250 anos em duas linhas, ela tem duas vertentes, né, Carla? Por isso que eu perguntei qual normalidade você queria tratar, porque num determinado momento elas também se combinam, né? A gente vê hoje que existe, sim, a medicalização do conceito do transtorno. Tudo é transtorno e tudo tem que ser tratado. Todos nós somos passíveis de medicalização em maior ou menor escala. O conceito de perto ninguém é normal virou, né? Mas, por outro lado, também foram duas coisas em paralelo. A entrada da medicina e da biologia na linha de frente, na definição do que é normal e do que não é, que é uma coisa que o Paulo falou, mas em contrapartida, as ciências humanas, e a interligação com nosso bate-papo dos limites da neurociência na semana passada, que a neurociência é um pé cada coisa. Dentro das ciências humanas, uma abertura radical, principalmente pós-estruturalismo, aí no século passado, né? Principalmente no século passado, no combate ao conceito e na eliminação do que é anormal, do que é normal. Então, se dá por duas vias essa via de acesso ao psique e ao comportamento humano. Tudo é normal porque nada é anormal. E toda forma de anormalidade é passível de tratamento medicamentoso. É isso, Paulo? Exatamente isso. Quando a gente pega, por exemplo, contextualizando nesse sentido do movimento pós-estruturalista, a gente tem um carinha chamado Foucault, que é um filósofo francês, que vai estudar justamente a história da loucura, porque ele tinha uma pergunta que ele queria responder, que é como o poder se exerce na docilização dos corpos, como que as instituições elas conseguem criar determinados tipos de comportamento nos indivíduos sem a coerção. Então, o que ele vai mostrar para a gente? Que, na verdade, a doença ela é um construto social. Toda e qualquer doença para ele, toda, tá? Que ele é extremamente radical e ele vai bater justamente nessa tecla. Ele vai dizer que não existe doença, que o construto de doença ele vai ser pautado por uma perspectiva, seja da funcionalidade, da utilidade e aquilo que precisa ser massificado em termos do que se espera dos indivíduos em uma sociedade. São parentes, Então, Paulo, são parentes. Fica aí, não some na tela, não some da tela, não. Então, Paulo, Carla, o que está sendo posto aqui em cima da mesa, e é para debate, tá? De novo, gente, isso é dopaminas, tá? 360, a gente está falando de biologia, medicina, neurociência, filosofia e política aqui, tá? E organização societária. Então, o que Foucault e outros que advogam pela eliminação do conceito da anormalidade, de certa maneira, choca-se com o conceito da medicina de que toda fonte de anormalidade ou de desvio padrão pode ser tratado. Por outro lado, se radicalizado ao extremo, o que se choca se complementa. Se por um lado nada é normal, nada é anormal. Se eu me sinto anormal, a quem eu recorro? Ao fármaco. Então, assim, tem uma certa perversidade aí, e a perversidade onde eu e o Paulo, a gente, nas nossas conversas, volta e meia, se bate nesse conceito, que eu acho que a neurociência tem muito para falar, porque ela está num pântano minado. Você está num pântano minado, amiga, nesse sentido. Como é que você sai desse pântano minado? E Então, aí você vai me responder como cientista, você vai me responder como uma pessoa que tem um pé na psicanálise, alguém que estuda estruturas sociais de acomodação, de estudo. o problema começa na medida em que a gente entende que doença seria um processo
que se basta. Uhum. A doença como um processo que se basta. Então, há um adoecimento, no sentido de que, vamos ser bastante simples, um neurônio quebrou, tá? Tem gente que diz assim, agora a gente sabe que a depressão é uma doença do cérebro. Porque, olha só, é uma doença do cérebro porque o cérebro para de produzir um determinado neurotransmissor, que é a serotonina, e se eu der um jeito de aumentar a minha produção de serotonina, eu reverto o sintoma. Isso é uma afirmação que é feita a boca pequena hoje na sociedade. A boca pequena não, a boca grande, né? A boca grande, verdade, a boca grande. Boca pequena, boca miúda, no sentido de que todo mundo fofoca isso. É meio que consensuoso. Tipo, todo mundo faz essa interpretação. A Ana tá deprimida porque o cérebro dela quebrou. Então, eu vou dar um medicamento porque vai consertar o cérebro dela. Quando, na verdade, o que se entende, inclusive dentro da própria neurociência por muitos autores, é que a diminuição ou a deficiência na produção de serotonina é uma consequência de um conjunto de circunstâncias. Porque a serotonina seria um significante de alguma coisa, e não em si o significado. No seguinte sentido, lembra que eu falava para você, algumas semanas atrás, que cada uma dessas moléculas tem uma semântica? A semântica da serotonina é indicar, em doses baixas, o surgimento da ansiedade, em doses altas, o sentimento de plenitude. Porque ela está no sistema límbico fazendo esse processo. Mas então basta eu administrar a serotonina para a pessoa que eu reverto aquela condição? Momentaneamente, sim. Porque você vai estar artificialmente corrigindo aquela condição de baixa de serotonina, que vai dar para o indivíduo a sensação de que ele está vivendo uma outra circunstância. Mas o rebote disso acontece e não se mantém, não se sustenta, não há cura para nada, não resolve nada. Mas o ponto crucial aqui, que a gente tem que compreender, é que não foi da mesma forma como, se eu considerar uma pneumonia, e por isso eu quero fazer um paralelo claro entre essas duas entidades nosológicas, né, que para a medicina é a doença em si. Quando você tem uma pneumonia, é fato que existe uma bactéria, ou um vírus, ou um fungo, whatever, pneumonia que você adquiriu, que entrou em contato com o seu parênquima pulmonar e que está produzindo uma interferência, que é uma infecção, que você está lá lutando com o seu sistema imune para tentar reter, e está instalado um quadro de inflamação do tecido pulmonar, do parênquima pulmonar. Se eu for lá e der um antibiótico, ou um antifúngico, ou um antiviral, o que quer que seja que eu consiga fazer, ajuda a resolver isso. E você saber que existe uma bactéria dentro do seu pulmão fazendo aquela pneumonia, não muda nada. Aí eu estava ouvindo o Dunker, e ele estava fazendo essa analogia que eu estou fazendo aqui para você, que é a seguinte: na doença mental, primeiro, você não tem uma relação de causa e consequência clara. Você não vai dizer assim, o cérebro parou de produzir serotonina. Isso é uma bobagem. Porque ele não acorda um dia e fala assim, cansei de produzir serotonina. Existe todo um conjunto de circunstâncias que vai fazendo com que a experiência do indivíduo vá produzindo cada vez quantidades menores de serotonina, até que ela chega num nível tal que você vai ter toda a percepção de anedonia, de descompasso, de tristeza profunda e tal, porque essa quantidade de serotonina chegou num mínimo insuportável. Se você repor, você vai transitoriamente reverter os sintomas. Mas isso não vai resolver a doença. Então, peraí, Paulo, volta aí. Certo? Então, o que você observa no corpo, que é a diminuição da serotonina, é uma espécie de um efeito das experiências que o indivíduo está tendo. Então, se as experiências que nós, indivíduos, temos são normais... Não acho que sejam normais. É a catalogação dessas experiências. Não, vamos lá. Se as experiências que eu vivo são normais, eu tenho um luto, é normal, eu me divorcio de alguém, é normal. Tudo isso é normal, faz parte da vida, não faz? Eu perco o emprego, é normal. Tudo isso é normal, as experiências são normais. Por que as consequências delas em nós seriam anormais? Por dois motivos. E aí eu vou convidar o Paulo para voltar. Paulo, como biólogo e como Foucaultiano.
Responde a Tá. Carla. Essa eu vou deixar Tá. bonita para você. Olha, tem dois pontos aqui. O ponto é a dimensão que você está utilizando para criticar a questão da doença, do conceito de doença. Porque o que acontece? Você utilizou o exemplo da depressão e da pneumonia. Eu vou entrar no aspecto da depressão. Do ponto de vista da seleção natural e da evolução, tudo aquilo que não tem fitness com o meio, ele tende, ao longo do tempo, a desaparecer. E aí a pergunta é, a depressão, ela é uma doença milenar. Talvez ela esteja conosco desde que a gente é Homo sapiens. Então, a hipótese é que existe uma utilidade para a depressão como algo que vai beneficiar o indivíduo em termos de seleção natural. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Gene Egoísta, do Dan Dawkins. E ele vai dizer que o papel evolutivo de algumas doenças estão relacionados ao aumento do cuidado do seu ciclo familiar, do seu ciclo parental. Porque se você tem uma doença que vai te debilitar, você tem uma relação custo-benefício em relação a preservar a sua energia com o seu autocuidado, porque você vai ter indivíduos que vão te ajudar no processo de recuperação e tratamento. Então, na dimensão evolutiva, se a gente fosse pegar o conceito que a Ana trouxe de anormalidade, como a questão do bem-estar e como a questão teve um outro ponto, é o bem-estar e o outro ponto que foi trazido, meu Já Deus, eu não não lembro lembro aqui qual, eu agora. falei vários aí, mas vai continuando que eu te Tá. interrompo. Tá, então, de acordo com esses conceitos que ela trouxe, a utilidade, eu acho que é o conceito utilitarista. Funcional, normalidade funcional. Normalidade funcional, exatamente. Do ponto de vista da normalidade funcional, a depressão, ela tem, no conceito evolutivo, uma utilidade tremenda, que é, olha, vou me abster do meu autocuidado para que o outro possa gastar a energia dele comigo. Dentro do esquema de Isso. cooperação, competição, tem um... Exatamente, Eu não tô, exatamente. não tô E muito aí, segura essa é uma disso. das É a hipóteses hipótese, para né? dizer. É uma hipótese. Isso é uma das hipóteses para dizer por que que a depressão, que é uma coisa tão ruim do ponto de vista individual do indivíduo, ela permanece na nossa espécie durante tanto tempo. Mas Essa vamos é uma lá. das hipóteses. Deixa eu usar Mas outra é legal, utilidade. viu? Não, é ótimo, mas eu vou usar outra utilidade para depressão aqui, só para colocar em cima da mesa, tá? Tá, Que é o fato de eu ter, de eu ter uma espécie de marcador que me afasta das circunstâncias que eu devo evitar, que me levariam a esse estado de descompasso com o meu ambiente. Quer dizer, é uma sinalização de não adaptação. exatamente. Que Mas se aí Ela você pode ser as está duas numa coisas, sociedade, né? se você está numa sociedade que permite a mudança, que permite que você diga, bom, então eu não vou mais fazer assim, vou fazer assado, então isso para mim não serve, isso aqui serve, a depressão é funcional. Eu acho que o grande problema da depressão que a gente vive no século XXI é que nós estamos dentro de uma caixinha em que todos temos que ser iguais. Então, discordo. Exa- Puta, eu discordo assim, gênero, número e Não? grau. Não. Eu acho que o que nos iguala é o compelling da produtividade. Todos. Mas nesse sentido. Mas assim, Carla, por outro lado, o desenquadramento de algum frame qualquer, que não seja o frame único e exclusivamente de sermos pessoas de consumo, porque o mercado ele é voraz, né? O mercado é voraz. Inclusive, eu estava conversando um pouco, só um parênteses, um parênteses aqui. Acabei de conversar com uma pessoa que chegou da Itália essa semana, ela estava horrorizada, depois de muito tempo que ela foi para lá, o quanto a cultura italiana, naquilo que nós entendemos quanto cultura italiana, está destruída nos últimos 10 anos. Por uma situação econômica, sim, por imigração maciça que está descaracterizando todo um legado italiano, e as pessoas estão completamente enlouquecidas na sociedade italiana. Ela está me falando que ela ficou chocada, como as pessoas estão se alimentando mal, pouco afetivas, agressivas umas com as outras, e com a eminência ou com a sensação de que o seu mundo está derruindo. Você vai olhar os marcadores e índices de uso de antidepressivos lá na Itália, está batendo lá no alto. Eu fui ver depois disso daqui. Então, na verdade, eu acho que a gente tem... E por que eu trouxe isso na mesa? Porque a gente tem... o multifatorial eu acho que é interessante. Tá? Então, a gente não está falando de depressão só hoje, galera. A gente está falando de
não normalidades, de abnormalidades ou do que quer que seja de saúde mental. Mas, assim, eu acho que esse olhar, e esse é o problema talvez da ciência hoje, né, das ciências humanas e das ciências biológicas. Todas as explicações são possíveis, dado que a gente tem uma enormidade de ponderações possíveis. Eu queria trazer uma outra. Olha só, o Paulo fala de que a depressão ela pode ter um significado de preservação energético e, por consequência, me permitir, dentro da disputa de legado genético, mandar meu gene para frente. Você tá dizendo que a depressão pode, tudo isso pode, tá, galera? Pode ter um conceito de preservação de si mesmo, ao te afastar, ao ser um marcador que te afasta daquilo que te coloca. Outros vão É dizer aquilo que te corrói. Exato. Outros vão dizer que ela é uma teoria reguladora da mãe natureza e whatever, excesso de gente. Outro vai dizer que ela ela é uma expressão de um desequilíbrio de marcadores sociais. Você entende que qualquer... E aí, isso a gente falou da depressão, mas isso pode ser transposto para o tal do famoso narcisismo, pode ser transposto para a ansiedade, pode ser transposto para qualquer dita anormalidade. E aí a minha pergunta Mas é... vamos com uma frase. Hum, A única coisa que ela não é hum, um desarranjo do cérebro. nenhuma delas, né? Não, esse é um ponto importante. Tá. Porque as pessoas, quando a gente fala em doença mental, elas querem que exista um desarranjo Não, mas eu que acho, justifique essa mas eu doença acho que aí para nesse- que isso possa ter uma relação de causa e consequência de Então, mas sintomas, eu acho que entendeu? eu acho que nesse sentido, Carla, eu acho que a nossa sociedade está até bastante educada a respeito disso. Eu não vejo as pessoas atribuindo, pelo menos na média, tem sempre os desvios aí, mas na média as pessoas atribuem depressão a um adoecimento emocional. Eu não vejo isso como... O que não significa que elas não queiram a cura através do remédio. A cura do Não, fármaco. peraí, arruma essa frase que você falou. Você não vê as Não vejo as pessoas pessoas considerando atribuindo a depressão o quê? uma doença, um desarranjo do cérebro. Eu não vejo. Eu vejo as E elas vão pessoas, no neurologista fazer o quê? elas vão querendo alívio. Elas vão querendo alívio. Então, Mas ela não. O que eu quero dizer é que se considera a depressão uma doença emocional, sim. Uma doença emocional. E aí a uma pergunta, doença emocional. E elas vão no neurologista e não vão no psiquiatra. neurologista, psiquiatra. Não, Mas, esse mas, ponto, mas, esse ponto é Carla, importante, é isso assim, não é porque, irrelevante. não, mas porque tem uma bananosa aí do profissional que trata isso, mas o Porque as pessoas começaram a dizer que a depressão é causada pela queda da produção de serotonina. Eu não sei. Eu acho que assim, o grosso da sociedade entende depressão como uma doença emocional. E ela procura algum Nós médico vamos que ajude a nós vamos resolver. fazer uma enquete. Bora, vai ter enquete. Paulo, volta aqui que eu quero perguntar uma coisa para você, mas eu quero voltar Bora agora. lá. Quero um bate-bola entre vocês dois. Tá. O que o Foucault coloca numa radicalização extrema que você fugiu de responder Não é que não existe alguma coisa como doença mental. Mas era justamente isso que eu estava falando da serotonina. Porque para você dizer que existe uma doença mental, é necessário um conjunto de sintomas que a caracterizam, número 1. E é por isso que as pessoas ficam loucas atrás do DSM-5, dizendo quantos critérios de diagnóstico são, quantos que tem que achar para poder diagnosticar, para você poder fazer o diagnóstico da doença. Então, o primeiro ponto é esse. Você DMS-5 virou a nova Barça. Você precisa ter um conjunto de sinais e sintomas que se repetem e que sejam coerentemente diagnosticáveis. Faz parte Para qualquer um. Esqueçam só da depressão. Nós estamos falando do catálogo inteiro. Para todos. Então, é por isso que você caracterizaria como uma doença. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que nos leva a ficar deprimidos, ou o que nos leva a ser ansiosos, ou até mesmo, como a gente está vendo até na bipolaridade, que hoje você tem uns elementos interessantes na bipolaridade em relação à própria estabilidade das membranas de neurônios, tem teorias bem interessantes novas e tal. Em nenhum desses casos você vai dizer que a doença começou porque o corpo está falhando. Que é completamente diferente, por exemplo, a esquizofrenia. Você não diz assim, olha, o sistema de dopamina aumentou a produção de dopamina e isso provocou a esquizofrenia. Você vai dizer uma coisa um pouco diferente. Você tem dopamina suficientemente elevada para validar experiências sensoriais e reais. Mas percebe que a dopamina não é a causa? É a expressão. É a expressão.
Então, isso muda o jogo da doença. Porque, ok, eu posso tomar um remédio que vai reverter o sintoma que eu estou sentindo. Claro, é que nem botox pra cara. A Exa- velhice tá lá, mas Exatamente. a ruga tá Exatamente. batida. Então, se você não fizer algo que possa reverter o processo que te levou àquela condição, e que aí você precisa. Aí tem uma coisa que você falou, que eu acho que foi a primeira definição de normalidade que você trouxe, que é assim: o indivíduo está bem com ele mesmo. Que é um princípio importante da psicologia e da Então, psiquiatria. mas ele pode estar bem consigo mesmo e péssimo com a sociedade. Paulo, volta aqui. E aí entra o conceito da normose. Vai, Paulo. Então, isso é interessante, porque com a popularização do uso dos medicamentos, com a reversão do processo de entender o louco não mais como um ser marginalizado, mas A como um normalização integrante da loucura. Exatamente. Mas como alguém que pode ser integrado, a tecnologia farmacológica, ela permitiu, e ainda a gente não chegou no auge disso, mas ela vai permitir mais do que a gente já tem hoje, uma flexibilização daquilo que é chamado de diversas patologias de forma inclusiva. Por quê? Porque você trata as consequências daquilo que te causa mal-estar, aquilo que te causa disfuncionalidade, ainda que você muitas vezes não consiga tratar as causas, como foi colocado pelo exemplo da Carla Tiepo. Qual que é o porém disso, né? Há então a ideia de que todos nós, as devidas proporções e as devidas patologias, podemos nos incluir desde que nós adotemos os tratamentos. Então, os tratamentos, eles visam aqui cumprir com um conceito de normalidade que a Ana trouxe, que é o conceito da funcionalidade. Você pode ser uma pessoa totalmente ferrada da cabeça, desde que você seja produtiva. Você pode ser uma pessoa totalmente disfuncional, desde que você continue produzindo e a gente continue te trazendo algum bem-estar. Mas, assim, a gente ainda não vai resolver o núcleo daquilo que te causa o mal-estar. Tá, o que que acontece, então? Vem um conceito relativamente novo que a gente chama de normose. O que que é a normose? A normose, ela é a busca ativa por um padrão, seja ele qualquer padrão, que é tido como normal, porque ele atinge algumas definições. Critérios, sim, critérios, né? Exatamente, porque ele atinge algumas definições do que é a normalidade. Então, a gente não está tratando aqui, então, do conteúdo da normalidade em si, mas da definição espaço-temporal do que aquela cultura entende por normalidade. Então, seja essa cultura qual for, e qual definição de normalidade for, a ideia. Caiçaras do litoral de São Paulo tem uma definição de cultura, estou dando um exemplo, e mineiros do interior, caipiras do interior de Minas, e não tem ofensa, tá, gente? Lidem com as palavras. Caipiras do interior de São Paulo, de Minas Gerais, podem ter um outro conceito de cultura. A normose está em você se adaptar a isso, seja qual for, ou na homogeneização de ambas culturas sob um conceito de normalidade único, Paulo? Os dois. Por quê? Porque a partir do momento que você, por exemplo, você falou sobre as pessoas não quererem mais ser comuns e normais. Isso é uma normose. Por quê? Porque você estabelece um padrão em que uma maioria quer alcançar. Então a gente está falando aqui também de normalidade estatística. Porque quando uma maioria entende como normalidade naquela cultura, naquele tempo histórico, essa coisa X que é nós devemos fugir da normalidade para alcançar esse novo padrão que é normal, porque é estatístico, você tem um processo que a normose considera a patologia da normalidade. Então, a normalidade, ela passa a ser patológica. Então, Por mas quê? Foucault jogou a gente numa estacada. Porque se você foge da normalidade massiva da sociedade e em um movimento massivo todos tentam se refugiar da normalidade, normalizando a anormalidade, vai ter um contra o outro. Sabe o alienista do Machado de Assis? A gente está vivendo literalmente um período de alienistas. Estamos todos ampliando o circo da aceitação, da não normalidade, seja para patamares quais forem, a ponto de estar se tornando patológico a busca pela aceitação da anormalidade como sendo o novo normal. E aí a gente está sem referência, Carla, a gente fica sem lastro mínimo. Isso sim é um estado que eu considero hoje pré-esquizofrênico na nossa sociedade.
Especialmente porque você não consegue educar para o bem-estar socioemocional. Então, mas educar para o bem-estar socioemocional, você tem duas vertentes. E aí, gente, hoje eu vou fazer papel de advogado do diabo, porque quanto mais eu penso nessa história, mais eu me banano. Eu não tenho conclusão nenhuma para dar hoje, nem posição firme. Porque cada vez que eu emito uma frase, eu olho a coisa de um outro ângulo e às vezes até me paralisa. Por outro lado, não me perdi o que eu ia falar. Educar o indivíduo do ponto de vista socioemocional. Foi o que eu falei. Educar o indivíduo sob o ponto de vista socioemocional. Sob o ponto de vista societário, ele pode ser um. Do ponto de vista individual, ele pode ser outro. O conceito da normose, ele existe societariamente, ou seja, eu tenho que me adaptar a um padrão, quando nada seja o padrão TikTok, de que todo mundo não pode ser todo mundo é não normal e tá tudo certo, obrigado. Ou seja, todo mundo foi para aquele mesmo caminho. Quem escapa desse padrão, ele normalmente é isolado socialmente. O problema é que a gente não tem um padrão hoje para isso. A gente tem todos os padrões possíveis. E a conversa entre esses padrões, ela oscila entre a medicalização, a tratativa pelo varinhas radiônicas, Deus me livre, socorro. Ou o entendimento de que não precisa fazer nada, ou o entendimento de não que é bolinha, ou a própria normalização do estado de infelicidade que advém de você se sentir deslocado do eixo. Me parece que está todo mundo conversando das mesmas coisas, sem conseguir ter um critério mínimo de estabelecimento em cima do qual os diálogos são feitos. E quando é assim, nem o psicólogo tem mais credibilidade. Eu acho que tem um outro ponto que você está trazendo aqui que me interessa, que é, ao assumir que todo mundo pode abrir mão do normal, todo mundo aceita uma loucura pasteurizada. E não a verdadeira loucura. A verdadeira loucura hoje ela é ultra medicalizada. Exato. É onde a gente coloca a categoria do que? Não só do esquizofrênico. O esquizofrênico é aquela coisa que a gente falou da perda da realidade compartilhada, que eu acho, que eu acho vale a pena. Mas você bota o tal do narcisista, você bota o psicopata, você bota o sociopata, o que mais você bota? Vai botando os transtornados mais graves aí dentro do processo, né? Então, mas exatamente você diz, isso aqui é o anormal que eu permito, então, se existe o anormal que eu aceito e o anormal que eu não aceito, a gente reconstruiu o conceito de normal. Por outro lado, extrapolando Foucault até as últimas consequências, se a gente normaliza as anormalidades, a porta está aberta para todo tipo de aberração societária. Como é que a gente resolve? E eu acho que isso tem uma culpa dessa história que eu estava falando, porque se tudo é uma coisa que quebrou no seu cérebro, definitivamente... Pega o caso de um pedófilo. Você não pode fazer nada com isso. Pega o caso de um pedófilo. E você já não ouviu gente falando sobre pedófilos do tipo, é uma doença e ele tem pouco controle sobre essa situação? E isso está na discussão, mas assim, aí nós é uma questão moral muito séria, porque vai ter gente que não vai aceitar, que vai brigar e tal. Não, mas a gente já está colocando em cima da mesa mas isso. Em última circunstância, Paulo pode voltar, porque esse aqui você está convidado, hoje você vai ficar entrando e saindo aqui o tempo todo. Toda opção pelo frame, enquadramento da loucura, ela é uma opção moral. É uma opção moral. Toda. Eu não conheço nenhuma que não seja uma opção moral. Então, a gente passou pelo caso do transtorno depressivo, a gente pode passar pelo transtorno ansioso, e o transtorno ansioso ou depressivo é você com você mesmo, você em relação ao outro. Os transtornos que são transtornos societários, a gente não consegue colocar nesse padrão. E aí a gente tem dois caminhos, ou você trata como uma questão moral, ou você trata como uma questão a ser medicalizada. E aí a gente fica sem o quê? Sem a referência no meio do caminho. Aí sabe quem vem socorrer o povo? Religião. Paulo, vai lá. Não, e é aí que entra, inclusive, a mutação da religiosidade, que é um movimento, parte do movimento coach, que a gente conhece muito bem. Por quê? Se todo mundo quer produzir demais e a gente tem a meta, a produtividade, quando você tem um excesso da meta, que é a produtividade em excesso, que é consequência da normose, você tem a doença, porque a normose é patológica. Então, a patologia
que é disfarçada como uma coisa saudável, que é produzir demais e terminar quebrando a capacidade das pessoas produzirem, seja pelo que o Byung-Chul Han chama de infartos mentais, que é justamente essa estafa que destrói a capacidade da pessoa de fazer o que ela fazia antes, ela é o quê? Ela é colocada dentro de uma régua de glamorização que fala, não, você só precisa mudar o seu mindset. Então vamos manter o padrão, porque se a gente tirar esse padrão, o sistema quebra. E quebra mesmo. Porque a gente está falando de um processo que é psicológico, é mental e está relacionado à saúde, está relacionado à moralidade que vocês acabaram de colocar, mas ela está a serviço do quê? Ela está a serviço da geração de um sistema de produção que se dá por meio da inserção dos desejos. Que tipo de desejo precisa implantar nas massas para alimentar a geração de produtividade desse sistema? E aí entra. E nada é mais valioso que o desejo. O conflito entre o desejo da normalidade e o desejo da expressão da autenticidade. E aí o Paulo, eu vou contigo. A glamorização da anormalidade virou um baita produto hoje em dia. Eu tô até as tampas de gente que se coloca, se vende, se faz, etc, etc. E consegue, inclusive em âmbitos sociais, transformar o discurso da anormalidade em um capital social. Então, a gente tem disputas de capital social acontecendo também. Uma tribo, ou uma corrente coloca que o capital social é um alto índice de adequação a essa normalidade, seja qual ela. Em paralelo, corre um outro dizendo que o capital social, que o seu ganho de capital social sendo encontrar um outro padrão que rege a colocação da não normalidade como sendo uma meta e definição de vida. E no meio você tem a corrente médica servindo, e a indústria farmacêutica servindo a gregos e a troianos ganhando dinheiro dos trouxas dos dois lados. Desculpa, falei, vai, Paulo. Não, mas isso tende a colapsar. Eu acho que é insustentável. E a gente está chegando num processo de colapso que se dá a partir da insatisfação das massas mediante aquilo que o sistema prometeram para eles, que é bem-estar e dinheiro. A gente está vendo as pessoas aderirem de forma radicalizada, de forma desesperada, essa busca por métodos de enhancement de produtividade, mas há o processo da desilusão, porque quando você percebe que aquilo que está sendo vendido, quando essa massa percebe que aquilo que está sendo vendido para eles não está funcionando, há um processo de aumento do ressentimento. Mas, E a gente Paulo, sabe que. Uhum. será que Sim. a consciência sobre isso é tão boa a ponto da pessoa se ressentir com quem ele promete? Ou ela se ressente consigo mesma por não conseguir cumprir Não, com você aquilo sempre que se propõe? Não, você sempre se ressente com o outro. Não, veja se a Não. pessoa não se culpa, Não, se não se culpar é uma coisa, se chicoteia sobre o ressentir é fato outra. de não Não, conseguir. o ressentimento ele traz a reboque. É um expurgo. O ressentimento é um expurgo. O ressentimento traz a reboque a inveja, traz a reboque o desejo da destruição ou o desejo de se igualar, né? E o ressentimento se dá quando no processo você não consegue. Então você se vira contra o seu objeto de desejo. Você passa a estar ressentido contra aquele objeto de desejo. Em relação a si é outra Mas coisa. eu não vejo. Então, eu entendo isso, mas eu tenho visto muita gente seguir esses gurus, né, que ensinam como fazer tudo. Só Acorde de o manhã. abuelinho, o psiquiatra, o psicólogo, sim. o padre. Acorde tudo, de né? manhã, faça isso, tome água, depois pegue um tem vários passos para você conseguir ser um ser humano especial, espetacular e entregar tudo o que precisa. Eu não vejo as pessoas, quando não conseguem fazer aquilo, se ressentirem com quem falou para elas fazerem. Mas não é com elas, não é com elas, é com o sistema. É com o sistema. É com o sistema. É um Mas eu acho que ressentimento. eu vejo ela se ressentindo consigo muitas vezes. Eu vejo ela é se culpa. revoltando. Tá bom, pode não ser a palavra ressentimento, mas eu vejo ela se voltando contra si e Sim. dizendo: eu não consigo, eu sou impotente. Que eu acho que esse é o grande trunfo da sociedade que a gente está vivendo hoje, porque já não é mais o sistema que está sendo visto como culpado. O sistema está ok.
Eu é que estou inadequado. Opera-se nas duas chaves, né, Carla? Opera-se nas chaves. Se você junta a esse contexto, que é o contexto do mérito, né? Eu não consegui, ou fulano conseguiu, portanto ele tem mérito, ele tem mais potência, etc, etc. A gente vai tendo uma exacerbação, e para mim é uma das grandes raízes da loucura hoje em dia é essa exacerbação da mensagem de que basta não, mas que a potência e a vontade existem. E são sem suficientes. não é que elas são suficientes, mas assim, elas são o pré-req, né? Potência e vontade são pré-req, e depois, uma vez alocadas da maneira correta, com um pouco de sorte, você vai ter a realização do que quer que seja. Quando, pelo menos eu, né, dentro da minha corrente filosófica, é o contrário, né? Você tem 99,9% de acaso, contingência, e a sorte é o que faz tudo. E 1% é você, basicamente, de graças a Deus, por seu pai somente te deram um mínimo de genética. Ou seja, é zero mérito nesse aspecto. É até radical no outro sentido. Mas esse dualismo... Mas não é assim que se vende, né? O tempo todo estão dizendo... Mas existe que também você uma vai corrente conseguir filosófica fazer... que vem... Não, existe uma corrente filosófica que vem de niilismo, vem de ceticismo, etc, etc. Desconfie de todo filósofo que vai para frente da TV vender aula dizendo que você que é cético e niilista, tá? Só tem um que eu conheço que é autêntico, o resto é tudo focatrua. Tudo focatrua. Se ele realmente acreditasse que o mundo é totalmente contingenciado, ele não estava botando a cara na frente das câmeras apostando na sorte, tá? Então, assim, não acredite. O cara foi para ver na câmera, falou, não, eu sou cético e a contingência, etc. Mas tá lá vendendo o curso, foge que nem diabo da cruz, porque não é a respeito disso. Mas voltando, você entende que tem fragmentos distintos aí da conversa, mas o foco ainda há uma perversidade nas forças históricas, e aí eu acho que é forças históricas mesmo, que juntaram a corrente medicina, que lucra muito com a normose, com redes que, obviamente, lucram muito com a normose, com um modelo de produção que lucra em ambos os aspectos, com a normose e com a negação da normose. Ele cria o problema e dá a solução, né? Mais do que isso, ele vende que nenhum dos dois problemas é problema, na verdade, e você se adequa, seja da maneira que for. Eu tenho dúvidas de que a gente consegue se adequar. Se você me perguntar qual discurso eu prefiro, eu falo dó pra todo mundo, embora todo mundo botasse, né? Aldous Huxley, dó pra todo mundo, distribui. Eu acho que antidepressivo tinha que ir na água da represa, sabe? Pro povo ficar tudo calminho, né? Tá tudo certo. Porque, assim, eu não consigo encontrar uma válvula de escape hoje para essa chave onde a gente está. E, assim, eu acho que a infelicidade, ela vai crescer, cara. Ela não vai diminuir. Ela vai continuar florando em doses cada vez mais massivas, porque cada vez mais às pessoas é dado a certeza que seja através de uma postura mental ou espiritual, ou através de um conjunto de remédios, ou através do teu conhecimento científico, tá? Você também você não escapa dessa roda, não. Ou eu, através do meu Não, olhar qualquer filosófico. salvação, Não tem. qualquer salvação... É a pós-modernidade. Ela não porque te garante mais nada. a gente só consegue constituir esse estado de bem-estar, de saúde, a partir de uma construção individual. A gente só consegue esse estado de bem-estar a partir da negação de expectativas. Começa daí, mas aí tem um filósofo que fala isso. Schopenhauer. Muito, olha isso, ó, que beleza de episódio. 1h10 de conversa bonita, né? Isso, mas nem brigamos um pouquinho? Cara, porque o tema é tão complexo que se a gente Não é resolvesse pra brigar, brigar, né? saía sangue, cara. Mas saía sangue. Assim, nos 2 últimos episódios, a gente foi em temas tão pesados, tão profundos, que não Que dá para estruturam, levar. né? Estruturam a forma como as pessoas pensam, tomam decisões e resolvem que caminhos tomar para achar soluções para si. Individuais, né? Eu acho que a gente fala muito da questão do social, fala muito do código, mas nós vamos ficando cada vez mais tentando resolver a vida de cada um. Eu acho que a medicina e o tratamento da doença mental, ele está muito associado com essa ideia de vou resolver o problema desse fulano. Eu não vou olhar para a sociedade como ela se Bom ponto. constitui. Eu vou resolver, vem cá, Carla, qual é o seu sintoma? Esse é o seu remédio. Vem cá, Ana Flávia, qual é o seu sintoma? Esse é o seu remédio. Vem cá, Paulo, qual é o seu sintoma? Esse é o seu remédio. Mas o que está nos fazendo adoecer, que é comum a todos nós, ninguém está tratando.
Você sabe, Exatamente. A gente tem condição de fazer um episódio sobre a alternativa ao capital? eu preciso sentar o traseiro na E cadeira e ler, né? Eu também estudar preciso ler. Preciso. uns 3 meses a respeito disso para vir com algumas hipóteses, mas podemos. Então fica lançado o desafio para o fim do ano. Deu? A alternativa ao capital, porque Boa. toda hora a gente se bate nesse lugar, né? É que o capital, na verdade, ele virou nosso novo fetiche, né? E virou mesmo, né? Esse novo fetiche, porque ele parece que também carrega dentro de si, ao ser tão contraditório, a ser um fenômeno tão potente e tão coligado com o nosso dia, ele está fazendo o papel hoje da Igreja Católica no discurso do Paulo há 2 meses atrás. Ele é o vilão de tudo. Sim. Então, o Paulo, e assim, ele vai me xingar depois disso, mas eu sei que ele pode suportar essa canelada. Para o Paulo, o equivalente à Igreja Católica, ou à Igreja Protestante, ou ao Islã, quem quer que seja, qualquer religiosidade que carrega de per si todas as mazelas do mundo hoje, está dentro do capital. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque, de Tá novo, compradinho na historinha. nas nossas tendências totalizantes de tudo, e no nosso modelo parmenidiano e não heraclitiano de ser, né, a gente quer uma cura definitiva para os nossos problemas. Então, a gente passou pelo louco como sendo o portador do divino, mas pelo louco que deveria ser tratado medicamentalizadamente antes da Idade Média. Depois pelo louco que devia ser queimado na fogueira ou que devia ser expurgado da sociedade. O louco Foucaultiano que atrapalhava a expressão do modelo de consumo e a organização do corpus societário, por isso precisava ser afastada. Trouxemos esse louco para dentro das nossas casas e das nossas convivências e a gente vê hoje famílias, falo por experiência pessoal, completamente sendo desestruturadas por 1, 2 ou 3 indivíduos que não se adequam ao modelo que a gente tem hoje. E agora a gente quer, pós-remédio, curar o louco e curar a nossa vida, modificando novamente o nosso sistema de organização social e econômica. A gente não tem resposta fácil para tudo isso. É uma dopamina sombria. Carla? A palavra é essa, é sombrio porque nos dá sempre uma sensação de estarmos perdendo na briga sobre a plenitude da existência humana. Para mim, que estudo cérebro, que estudo evolução, que estudo da onde a gente veio, como são os nossos comportamentos, para mim o grande milagre que existe, né, existe um grande milagre, que é a gente, com o que a gente tinha, a gente construir a consciência e a vivência da realidade. Para mim, o grande... E a gente está correndo o risco de deixar isso escorrer pelos dedos e jogar a criança com a água do banho fora. Para mim, o grande milagre é que, sabendo que a gente nunca vai chegar a lugar nenhum, a gente nunca desiste de caminhar. Trecude. Beijo. Régua passada hoje, dopaminas denso, pesado. Nós vamos tentar fazer o próximo mais leve. Vou trocar de camiseta com a Carla. Quem sabe pro próximo episódio a coisa fica mais leve. Milagre é Show. nossa amizade. Milagre é a nossa amizade. Beijo. Beijo. Até o próximo. Se cuida. Tchau, tchau.